dia, nono ano! Hoje, continuando a falar sobre os governos totalitários, falaremos sobre o nazismo na Alemanha. Vamos lá? Então, pessoal, quem já ouviu falar de Adolf Hitler? Acho que todos vocês já ouviram falar dele. E aí, ouviram falar coisas boas, coisas agradáveis ou coisas desagradáveis? Ou como este homem se comportou? Qual foi o papel deste homem para a Segunda Guerra Mundial? Acredito que foi isso que vocês ouviram falar. Pois é, pessoal, vou contar para vocês essa história do Hitler e do nazismo na Alemanha. Presta atenção aí, tá bom? Então, em 1918, antes mesmo de terminar a Primeira Guerra Mundial, grupos da Alemanha, socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas, liberais democratas, militares e outros, provocaram uma onda de agitação por todo o país. Essa onda culminou na abdicação do Kaiser Guilherme II, em novembro, e na instalação de um governo republicano que ficou conhecido como República de Weimar. Acho que vocês já ouviram falar da República de Weimar, quando vocês viram que a crise de 1929 foi responsável pela queda dessa república. Lembram? Então, após a guerra, a Alemanha foi obrigada a aceitar as condições impostas pelos países vencedores lá no Tratado de Versalhes, o que gerou uma insatisfação e revolta, agravando as crises econômica e social que o povo alemão já vivia. Então, após a guerra, todas as imposições do Tratado de Versalhes deixará o povo alemão insatisfeito, muito insatisfeito. Aí, em 1923, o governo alemão decidiu não pagar as parcelas da indenização de guerra correspondente àquele ano. Então, todo ano tinha que pagar parcelas, porque a Alemanha foi muito responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial. Então, teve que ficar pagando, tipo, esse imposto. Aí, em represália a isso, né, que eles decidiram não pagar as parcelas lá no ano de 1923, então, em represália, tropas franco-belgas, certo? Invadiram a região industrial do Ruhr, uma região muito desenvolvida industrialmente na Alemanha. Aí, os trabalhadores, com o apoio do governo, entraram em greve. Para sustentar a situação, o governo imprimiu dinheiro desordenadamente, sabe? Resultando em hiperinflação. O que vem a ser a hiperinflação? A hiperinflação é uma inflação acentuada. É quando tem índices altíssimos de inflação que fogem do controle de tudo. Isso é hiperinflação. Então, imprimir dinheiro não é bom. Inflaciona, provoca inflação, provoca hiperinflação. Então, nesse momento da história, lá na Alemanha, $1 valia em janeiro 7.260 marcos, que era a moeda alemã. E em novembro, $1 valia 4 milhões de marcos. Ou seja, um carrinho de mão cheio de notas comprava somente um pão na Alemanha. Um carrinho de mão cheio de notas de marco alemão comprava um pão. Isso é hiperinflação. A população alemã viu-se diante de uma grave situação de fome e de aumento do desemprego. Adolf Hitler vai surgir agora, nessa situação caótica da Alemanha. Quem é ele? Ele é o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Olha, um líder partidário.
preste atenção na figura de Hitler. Ele é um líder partidário. Então, esse partido, como é o nome desse partido? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Era muito conhecido como Partido Nazista. E tentou aproveitar-se da situação. Quem tentou aproveitar-se? Hitler, dando um golpe de Estado em 1923. O golpe de Estado que seria dado por Hitler em 1923 ficou conhecido como Putsch de Munique. Só que esse golpe ele fracassou e o Hitler foi preso. Escuta só. Na prisão, Hitler escreveu Mein Kampf, que é o quê? Minha luta. Ele escreveu um livro, certo? Chamado Mein Kampf, Minha Luta. Essa obra, ele expôs os fundamentos do nazismo. E o nazismo passa de um partido, que era o nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, passa a ser uma ideologia. A partir do quê? A partir do momento que Hitler escreve quais são as ideologias, quais são os fundamentos do nazismo. Ele escreve em Mein Kampf. Então, eu posso dizer para vocês quais foram os fundamentos que ele coloca lá no livro dele. Isso na prisão. Ele coloca que o liberalismo e o individualismo enfraqueciam a nação e a democracia e o consumismo geravam o caos. E somente o Estado e a força seriam capazes de impor e manter a ordem. Olha como isso é totalitário. Ele diz também que as ideias bolcheviques infiltradas nas organizações sindicais de trabalhadores eram responsáveis pela subversão da ordem e da paz. Outra questão que ele coloca em Mein Kampf é: o povo alemão, descendente dos cavaleiros teutônicos e fundadores do Sacro Império Romano Germânico, deveria orgulhar-se do passado e reerguê-lo. Mais uma. Fazia-se necessária a perseguição aos judeus, o que ficou conhecido como antissemitismo, que por não terem pátria, exploravam e enriqueciam à custa de outros povos, dominando a indústria, o comércio e os bancos. Olha que loucura isso, né? Porque, como vocês sabem, os judeus eles estavam dispersos pela Europa, porque eles não tinham um território autônomo, certo? Então, os judeus viviam espalhados por vários territórios. Então, o antissemitismo foi essa perseguição aos judeus que nós vamos estudar mais detalhadamente a seguir. Outro fundamento do nazismo é: somente a raça ariana era superior e, portanto, tinha o direito de governar o mundo. E até hoje muitas pessoas leem Mein Kampf. Até hoje muitas pessoas seguem essa ideologia, infelizmente. Uma ideologia totalitária, uma ideologia que busca a dominação, né, de um povo sobre o outro, de um grupo perante o outro. Aí, em 1925, Paul von Hindenburg foi eleito presidente e apoiado por forças conservadoras. Colocou um freio nas radicalizações políticas e o próprio partido nazista perdeu eleitores nas eleições de 1928, certo? Então, continuando, o que vai acontecer a partir desse momento? Você sabe que em 1929 acontece o quê? Aposto que responderam: a quebra da Bolsa de Valores. Isso mesmo, lá em Nova York. E a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela mergulha o mundo numa depressão econômica sem precedentes, né? Indústrias e bancos faliram.
os Estados Unidos da América retiraram sua ajuda econômica e 3 anos depois, a Alemanha contabilizava 6 milhões de desempregados. Então, a quebra da Bolsa de Valores, a crise de 1929 vai chegar na Alemanha como um terremoto destruindo tudo, porque os Estados Unidos tiram aquela ajuda que era concedida à Alemanha e aos países europeus. Aí vem a agitação e a radicalização política, né, que voltaram às ruas nesse período. De um lado, os comunistas defendiam a Revolução Popular nos moldes soviéticos, né, como a solução para a crise. E de outro lado, os nazistas, por meio das tropas ou seções de assalto, que era SA, seções de assalto, reprimiam violentamente as manifestações de esquerda. Então, direita e esquerda, nesse período ali, se enfrentando. Em razão dos inflamados discursos contra o perigo soviético, né? Hitler passou a contar com o apoio da burguesia alemã e dos profissionais liberais. Então, esse apoio vai ser muito importante para Hitler chegar ao poder. Seu discurso nacionalista atraía milhares de adeptos entre os camponeses, os trabalhadores e também os desempregados urbanos. Você sabe que esses discursos nacionalistas, eles conseguem atrair uma massa de pessoas que estão necessitando, né, de um líder que tenha pulso firme, que realmente enfrente a crise. Então, é um discurso de amor à nação, é um discurso nacionalista mesmo, o nome é esse. Então, os nazistas passaram a promover gigantescas demonstrações de força com desfiles das seções de assalto, das brigadas de segurança, né? Eles criticavam os liberais democratas, os comunistas, os judeus e prometiam trabalho para todos e controle dos preços e das mercadorias. Então, surgiu o símbolo, né, do nazismo. Quem sabe qual é esse símbolo? Responderam, a suástica, né? A suástica, o símbolo nazista vermelho com a cruz gamada. Passou a se multiplicar na Alemanha e o nazismo ganhou força. E em janeiro de 1933, o presidente Hindenburg nomeou Hitler chanceler. Era só o que ele queria, né? Chanceler é o primeiro-ministro, sabe? Em janeiro de 1933, o presidente Hindenburg, depois de ter nomeado Hitler chanceler, né? Os nazistas tiveram que votar, né? Votaram e para o parlamento alemão, né? Votaram proclamando Hitler o chanceler alemão. Isso já em meados de 1932. Então essa história vai continuar, porque eu vou contar para vocês como foi o governo nazista alemão. Na próxima aula. Aguardo vocês. Tchau!